A Federação Espírita do Paraná apresenta 21ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sem cessar. Tal é a lei. Quando nos indagávamos sobre o tema que nós deveríamos abordar, nós ficamos pensando que amanhã começa a 21ª conferência. No sábado nós temos 2 participações, conforme a programação. E aí pensamos da primeira participação, reencarnação e educação, pensamos a educação para podermos refletir um pouco em torno dessa temática. Recentemente acompanhamos, muito recentemente, os dramas referentes ao acontecimento lastimável ocorrido na escola estadual lá em Suzano, onde algumas pessoas foram a óbito, outras inúmeras pessoas feridas, mediante a ação, ao mesmo tempo homicida e suicida, de 2 jovens, né? Mas o filho da coordenadora pedagógica desencarnada, nessa situação, nesse ataque, ele falava que a mãe era alguém que tinha, pela educação, um sentimento de profunda confiança, acreditando que só a educação seria capaz de transformar a criatura e, consequentemente, a humanidade. Essa assertiva da coordenadora, que Deus a ilumine e abençoe, bem como a todos, não apenas as vítimas, mas também os próprios agressores, porque no Espiritismo nós aprendemos que todos são merecedores da nossa compaixão, da nossa prece e da piedade divina. Nós entendemos, como ela entendeu, como muitos entendem, que a educação não é um caminho, é o caminho, né, para a grande transformação que se espera da humanidade. Essa afirmativa, fora da educação não há redenção humana, é uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno resumo que nós fizemos de uma frase um pouquinho maior, da autoria de Pedro de Camargo, mais conhecido entre nós como Vinícius, que era, né, o cognome que ele utilizava, e que publicou pela Federação Espírita Brasileira a obra excelente, extraordinária, uma obra pioneira na temática, que é O Mestre na Educação. Então, esta obra, reeditada um pouco mais recentemente, é uma obra imperdível, não apenas para professores, educadores, evangelizadores, coordenadores de estudo, mas para os pais e para o público de maneira geral. Então, em determinado momento, ele vai, Vinícius, abordar exatamente isso. Nós não podemos pensar num processo de redenção humana, de melhoria, de transformação humana, de humanidade em plenitude, sem que nós descartemos, né, essa questão da educação. Não se pode. Então, ou o homem é educado, ou nós não alcançaremos esse processo de renovação, esse processo de transformação, esse processo de redenção. Mas isso é muito antigo. Acreditar que através da educação se poderia transformar o indivíduo e a sociedade é algo que está presente em quase todas as culturas milenares. Nós vamos encontrar algumas assertivas, não apenas em filósofos, pensadores, poetas, né, pessoas que desenvolveram lideranças éticas e religiosas e até políticas, mas também nós vamos encontrar uma espécie de consenso da necessidade, desde cedo, de se educar aquele ser pequenininho, né, que nos chega e nos enceguece, porque não existe nenhuma criatura no mundo que tenha mais poder de nos tornar criaturas bobas do que os bebês. Eles são absolutamente terríveis sobre, né, a nossa vida. Eles fazem coisas extraordinárias. Muitas vezes é aquela figura masculina, acho que é um processo estranho de efeitos físicos. Passou? Desligou aí, irmão, irmã? Desligou? Pronto, tá bom, ok, passou. É defeito físico. Então, né, muitas vezes aquelas figuras másculas, né, aqueles homens assim, né, Sóstenes, bem nordestinos, né? Aí, de repente, pai, essa bestalha, né, completamente. E avô, abestalhamento em dobro.
né? Fica pior ainda. Então, os bebês, eles são impressionantes, os filhotes. É tão interessante que muitas vezes nós temos assim, a curiosidade de ver como é que se portam os homens carregando os filhotes. É muito interessante. É só você ficar sentado numa praça, assim, num shopping, por exemplo, e você vê como eles passam. Exibindo o troféu. Este é meu filho, esta é minha filha, né? E aí você observa a magia que, de fato, o ser novinho tem, aquele ser que adentrou na experiência humana. Lembro que quando o meu primeiro chegou, nós estávamos na época das chamadas vacas magras financeiras, né? Na área da docência. Aliás, os docentes são espíritos em provação permanente nessa área, né? Mas lembro-me que a situação financeira não estava muito boa, mas quando chegou o primogênito, o marido, que nunca aceitou o nome cheque especial, nunca aceitou parcelar, né, comprar a prazo. Então lá fomos nós fazer tudo aquilo que ele não gostava. Por quê? Porque estava chegando o primogênito. E segundo uma amiga minha, quando minha segunda filha nasceu, eis que o Brasil ganhava a medalha de ouro de vôlei em Olimpíada. E eu, né, sou aficionada, né, do vôlei, aliás, do vôlei, basquete, um bocado de coisa. E eu torcia tanto, vai Tandy, vai Carlão, né? Que aí ele dizia assim, mulher, essa menina vai nascer. E ela realmente nasceu 10 dias antes. Porque eu pulei tanto, que a bichinha chegou mais cedo, né? E aí, o que ocorre, ele com aquela calma que o caracteriza, saiu buzinando pela avenida. E uma amiga minha, né, que ele ficou de pegar lá para irmos todos à maternidade, então ela disse, eu ouvi já a buzina. Eu disse, não é possível que seja. E era ele, quer dizer, aquela pessoa altamente contida, mas porque ia ser pai-pai, né? Então ia ser pai-pai. E quando nasceu a figurinha, macaxeira descascada, ou seja, branca, que só a cera do Santíssimo, imensa, grande, e colocavam lá na frente aquele mostruário de bebês, né? E ele fazia assim para a enfermeira, tire, desde cedo a menina nasceu, e ele já estava, tire, esconda a menina. Todo mundo fica olhando para a menina, olha, imagina, todo mundo fica olhando para a menina. Então é um poder que as crianças têm sobre nós. Nós nos encantamos com as crianças, como também os papais, as mamães do reino animal, em muitas espécies, são encantados com os seus filhotes. Tem coisa mais linda que você vê, família de urso polar. Mas não vamos tão longe, basta a gente ver, quem gosta, os felinos, não é isso? Então tem coisa mais linda do que ver mamãe gatinha, né, com os seus filhotinhos. Eu moro, dizia para os amigos, em frente a uma praça de eucaliptos, e lá tem simplesmente, sabe o quê? Gavião. Tem gavião. E eu achava estranho, porque aqui não tinha na praça saguins, outros pássaros. Disseram, não, quando eu cheguei lá, é porque agora tem uma família de gaviões morando. Quando alguém se aproximava do local em que lá em cima estava a gavioa com os seus filhotinhos, ele desce o varão baixo para bicar a cabeça dos pobres inocentes que estavam lá embaixo, apenas andando, passeando, né, ou fazendo exercício na praça. Então, é uma magia que eles exercem sobre nós. Muitos pais dizem assim, que pena que eles crescem. Não é verdade? Que pena que eles crescem, mas eles crescem. E quando eles crescem, eis que nós nos deparamos com as evidências reais do que significa ter entre nós um espírito reencarnado dentro da perspectiva espírita. Aquele que é o sonho do nosso sonho, aquela que é a gatinha, a coisinha mais fofa da nossa vida, vai crescendo, vai crescendo. E quando o pescoço fica duro, aí a gente vai descobrindo quem é aquela criatura que ali está. Então, quando nós nos deparamos com os últimos fatos de Suzano, temos a certeza de que os pais daqueles que foram os promotores da chacina nunca imaginaram que aqueles seus filhos pudessem chegar. Por quê? Porque sempre em nós, por mais dificuldade que tenhamos em ver, em perceber e até mesmo em aceitar, né, as limitações dos nossos filhos, há em nós
quase que de forma muito forte aquela certeza, ou aquela crença, ou aquele desejo de que vai ser diferente. Nenhum de nós imagina um filho assassino. Nenhum de nós imagina um filho ladrão, um filho corrupto. Não, nós não queremos pensar nisso. Nós não aceitamos. Porque nós sempre temos diante das chamadas gerações novas uma atitude otimista. Mas aí é que vem a doutrina espírita nos, primeiramente, sair do sonho equivocado. Não é assim, exatamente. Muita gente, quando terminar aqui, vai dizer, oh meu Deus do céu, aquela criatura podia ter falado outra coisa. Mas é isso mesmo, tá? O que é que acontece? Nós recebemos na condição de filhos, não apenas aqueles que são os sonhos dos nossos sonhos, né? Não apenas recebemos aqueles amores que, ai, de outra encarnação. Eu já tenho nesta encarnação uns 20 inscritos para ser meus filhos. Eu já disse que eu deveria abrir uma creche, é o melhor, porque eu não vou ter 20 filhos, never. Nunca, né? Pelas vias normais, nem pensar. Então, o que é que ocorre? A gente fica naquele planejamento, naquela ilusão, ou então naquele sonho, naquela expectativa, mas a realidade é outra coisa. Então, nós recebemos em nosso lar, na condição de filhos, sob o ponto de vista da consanguinidade, ou seja, a parentela corporal, ou pela adoção também, nós recebemos não o filho que queremos, mas o filho que? Por isso você me chama para fazer a palestra. Pessoal, pode. Os filhos que nós merecemos. Então, há uns que merecem, ó, então, parabéns. Se alguém aqui disse assim, nossa, eu tive muita sorte com meus filhos, pode ter certeza que Jesus gosta de você. Você está bem, tá? Agora, começa a orar pelas noras e pelos genros, tá? Porque eu não conheço uma família na vida. Quando é uma maravilha, pai, mãe e filhos, o problema vem... Tá entendendo, né? Então, comecemos a orar desde cedo, pelos genros, pelas noras. E se ainda assim Jesus gosta de nós, orem pelos netos, porque a coisa vai aparecer. Nos afirma com a serenidade e com a sabedoria que a caracteriza o espírito Joana de Ângeles, que a família é um laboratório de emoções. E que nela nós encontramos ou a família bênção ou a família provação. Então a família bênção é aquela, maravilha, tudo sintonizado, maravilha. Ela diz, raríssima. Eu gosto de Joana porque ela é direta, né? Raríssima, a família bênção. A maior parte, família provação. Porque é o ponto de encontro das almas em processos de reajuste. Em processos de reajuste. Aí, nessa hora, é que aparece a gravidade da nossa temática. Fora da educação, não há redenção humana. Porque aquela que é a função primeira da família é exatamente a função educativa. Ela tem uma função cultural, econômica, sexual, né, linguística, econômica, e aí vai. Mas ninguém fará, conforme nos diz Emmanuel, pelo reencarnante, aquilo que a família pode e deve fazer. Muito antes de se discutir as questões da paternidade, da maternidade, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos apresenta a questão ao Espírito de verdade e a gente recebe a resposta de que paternidade e maternidade são missões. Isso é extremamente original e antecipatório, porque vejam bem, naquela época, quem é que imaginava pai como missão, paternidade como missão? Não, o pai era o provedor e autoridade, mas essa ideia do pai tendo uma responsabilidade profunda na formação da personalidade dos filhos, isso a doutrina espírita nos traz de maneira original, né, e futurista em relação ao que hoje nós já entendemos como o papel dos genitores no processo da formação da personalidade da chamada prole, ou seja, dos filhos. Então, nesse momento, nós começamos a perceber a gravidade da colocação da Dona Joana de Ângeles. Se a família é provação, então significa que, por mais que nós tenhamos em nossas mentes os arquétipos excelentes de que tudo vai ser bom, tudo vai ser feliz, tudo vai ser maravilhoso, o filho é maravilhoso, a filha é maravilhosa, calma, né? Menos, como o pessoal gosta de dizer, menos. Dá um tempinho para ver como é que as coisas elas vão ser aplicadas.
apresentar. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela ainda tem uma outra importância no sentido da explicação acerca desses processos de educação que devem existir. É quando ela nos fala que nós não seremos salvos. Ninguém vai ser salvo. Que desgraça, é mesmo? Ninguém vai ser salvo. E aí? Mas ninguém está perdido. Pela doutrina espírita, ninguém está perdido, está equivocado. Está se demorando no processo de regeneração, né? Está no ciclo vicioso da reencarnação, nasce, morre, renasce, mas mantendo o quê? Mantendo os comportamentos atávicos, mantendo, vamos dizer assim, né? Atitudes errôneas, o círculo vicioso. Sofre e erra. Aí porque erra, sofre. Porque sofre, continua errando. Aí não sai dessa... Lá no Nordeste a gente diz dessa lenga-lenga, não sai da lenga-lenga, né? Então, a doutrina espírita vem nos dizendo que ninguém vai ser salvo porque ninguém está perdido. Porque todos temos o mesmo princípio, nós vamos ver daqui a pouquinho, todos temos o mesmo princípio e todos temos a mesma finalidade. Então a educação vai entrar aí exatamente nesse enredo, que é, se nós somos criados todos iguais e se temos todos também a mesma finalidade, esse miolo aí, que é imenso, ele é trabalhado a partir da educação. Então a doutrina espírita, preceito número 1, não é salvacionista, é evolucionista. E essa evolução, ela só ocorre mediante o nosso processo de educação. Por isso, Vinícius nos diz, não há redenção humana, não há progresso, sob o ponto de vista espiritual completo, sem que não haja o quê? O nosso processo e o nosso esforço de educação. Estamos combinados? Essa premissa está ok? Está todo mundo de acordo? Se não estiver de acordo, perdoe, tá? Mas é isso mesmo. Então, vamos lá. Agora começa o drama. Eu aponto para onde mesmo? Para lá? Não, primeiro eu tenho que ligar o bicho, tá? Tudo bem, né? É um processo assim estranho, né? Tem que ligar, né? Tudo bem, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar com o termo educação. Aqui, quem é da área da educação, levante a mão. Eu estou dizendo quem é da área da educação formal e informal. Levante a mão. Ainda tem gente que não se convenceu. Quem é que, de alguma forma, lida com a educação? Levante a mão. Se alguém está com a mão baixa, está com algum problema, motor, algum problema. Todos nós estamos envolvidos em processos educativos, formais ou informais. Todos, não é isso? Então, não tem para onde. Mas educação é uma palavrinha ingrata, né? A gente costuma dizer que a educação é terra de ninguém, todo mundo se mete. Todo mundo tem opinião sobre a educação. Basta dizer que tem até um troço chamado educação fiscal, que é para poder você exigir a nota. Eu acho tão engraçado, a gente chega aqui e o pessoal diz assim, CPF na nota? Aí eu digo, não precisa não. Então, tudo tem educação, até para a criatura que anda no trânsito, mal educada, corta o que não era para cortar, né? Não respeita a faixa de pedestre, tem educação para o trânsito. E, logicamente, umas aplicações melhores, como a educação ambiental, a educação sexual, a educação religiosa e assim vai. Então, a educação é uma palavrinha ingrata. É um termo que a gente diz que é complexo, é muito facetado e é aplicável a um universo de ações que visam interferir no comportamento humano. Então, pare agora e escute. Olha aí o detalhezinho. Cadê? Chega. O detalhezinho. Qual é o detalhe? A educação, ou a processos educativos, toda a vida que você decide o quê? Interferir no comportamento humano. Então, por isso que nós perguntamos, quem tem a ver com a educação? Todos. Todos nós. A gente quer interferir na criança, no filho, no adulto, no idoso, qualquer que seja, né? Aí alguém pode dizer assim, mas eu, na casa espírita, eu trabalho com a desobsessão. Então, você está querendo interferir lá com a obsessão. Meu irmão, faça isso não. Oi, que você vai se dar mal. Pronto, já está aí, querendo interferir, né, na condição dele de obsessor. Então, todos nós agimos, né, buscando essa interferência, nós estamos lidando com processos, então, educativos, tá? Ou, preste atenção, deseducativos. Ai, que coisa feia, né? Pois é, quando Hitler quis fazer
um trabalho com a chamada liderança juvenis. O que é que ele fez? Ele procurou identificar nas escolas, através daqueles que eram os seus seguidores, aqueles que lhe obedeciam, crianças e adolescentes que tivessem o quê? Determinadas características de liderança. E ele criou os chamados colégios da juventude, que era para formar os seus líderes nazistas. E aí? Então, nós estamos buscando interferir no comportamento humano, estaremos agindo no processo educativo ou deseducativo, mas estamos agindo, ok? Qual é a grande base da educação? Por que é que a educação ela é de fato uma característica nossa? É porque o ser humano, que é o homem, e na visão espírita, o espírito imortal, é um ser de múltiplas aprendizagens. Nós aprendemos muita coisa. Não é isso? Nós aprendemos tudo. Aprendemos a falar, né? Aprendemos a mentir, né? Aprendemos a enganar. Tem uma peça lá em casa que ela diz assim, às vezes, eu digo, você é Andeta. Você, olha, o que é que você está dizendo? É só fingimento, vovó. E eu passo uma semana doente, né? Quando eu ouço isso. Porque ela quer se livrar de determinada situação, então ela usa a expressão, estou só fingindo. Mas que isso? Como é que você está fingindo? Olha, a criança, né? Aí você fica preocupado, claro. Vamos ver qual é a direção, qual é a intenção. Mas nós somos seres assim, a gente aprende tudo. A gente vai construindo em nós comportamentos, atitudes, reações, internalizando valores, conhecimentos, né? Que vão ser expressos, tudo isso na forma de atitudes. Então, o que é que ocorre? Nós vivenciamos os chamados cenários de aprendizagem variadas. Sob o ponto de vista aqui agora, dessa encarnação, nós aprendemos onde? No lar, na vizinhança, na escola, ok? Nas instituições. Hoje aprendemos via internet, né? Pai Google faz miséria, né? Tia Zap é infernal, né? E assim vai. Nós vamos aprendendo tudo, não é isso? Cuidado, porque nós vivenciamos hoje um período, sob o ponto de vista da história humana, em que nunca tivemos tantas influências que os principais influenciadores, que são os pais, não têm sequer conhecimento. É um problema, né? Então, a gente hoje vive um campo de... vivenciamos num campo de aprendizagens que a gente nem sabe o que é que a nossa tropa está aprendendo, está sabendo. Às vezes você quer conversar com um filho, adolescente, ele olha para você e diz assim, já sei. Eu já sei como, meu filho. Aprendi não sei onde, aprendi não sei o quê, aprendi como, aprendi com quem, aprendi... Essa é aquela situação. É grave. Nós vivenciamos hoje um momento muito grave sob o ponto de vista dos conteúdos que estão postos aí para a aprendizagem. Então, são os cenários. E sob o ponto de vista do espírito imortal, cada reencarnação é um cenário também. Ora, a gente está no cenário brasileiro, daqui a pouco a gente vai para o cenário europeu, asiático. Por sinal, é bom trabalhar muito pelo espiritismo, certo? Porque serve como crédito para não ir para certos lugares. Né? Então, eu digo assim, não, vou trabalhar aqui. Não aguento, eu vou aguentar um bocado de coisa. Por quê? Porque eu não quero ir para certos lugares, não. A pessoa desencarnar e chegar lá, diz, na lista aqui está precisando de trabalhador, de Jesus, tal lugar. Eu vou dizer, senhor, eu quero não. Ele vai dizer, vai. Aí vai ser aquela música famosa que imortalizou, né? Elis Regina e Jair Rodrigues. Vai, não vou. Vai, não vou. Porque, não, eu não quero não. Então a gente tem que trabalhar direitinho, que para poder a gente ganhar um certo nível de crédito, né? Um volume de crédito. Porque há cenários que são extremamente o quê? Difíceis. Aí reencarna onde? No Paraná. Onde? Foz do Iguaçu. Não é uma mamata? Conhece a palavra mamata? Conhece a expressão? É daqui? Né? Então vocês estão vivendo uma mamata. Cuidado, aproveita direitinho, tá? Aproveita direitinho. Eu tenho uma amiga que trabalha muito na evangelização também, e aí ela é de outra região, né? E eu digo para ela, ó, você trabalha bem, porque se você não trabalhar bem, você vai reencarnar lá no Nordeste, em algumas cidades, né? Então, em alguns locais, tem que ter cuidado para poder a gente aproveitar o cenário onde a gente está. Hoje, há estudos extraordinários no campo da gratidão, dizendo que a gratidão é uma emoção
extremamente positiva e preventiva das nossas doenças e das nossas problemáticas. Então, aprender a agradecer, florescer onde você está, né? Então, a gente vai agradecer. Ô Senhor, reencarnei onde? Reencarnei em Foz. Que maravilha! Aí está lá na ficha de vocês. Crédito por nascer em Foz. Tanto. Opa! Aí se você não valoriza, se você não tem gratidão, se você não floresce onde você está, tira o crédito aí, né? Não vai para onde? Vai em tal lugar. Não posso dizer, porque se eu disser, pode ser que alguém, né, me pegue depois e diga, você falou em tal lugar, então não vou dizer nada. Mas você não vai ter mais certos privilégios. Então, ou você aproveita o cenário onde você está para crescer, para florescer, para aprender, ou você vai, né, necessitar de alguns ajustes nesses cenários. Este também é um processo educativo. Bem, o que é educar, então, para nós, as criaturas humanas? É um fenômeno universal. Todo e qualquer povo tem educação. Desde a educação primitiva, do chamado Homo sapiens sapiens, e outras categorias ali, outras espécies ali, mas a imitação, por exemplo, ela é a grande base do processo educativo, humano e também animal, de modo geral, né? Entre aqueles que podem desenvolver processos de imitação. Mas depois nós vamos encontrar no agrupamento humano, na espécie humana, esse objetivo intencional de preparar a criaturinha pequenininha ali dentro daquilo que nós chamamos a cultura do lugar, a cultura daquela situação onde a criatura reencarnou. Então nós podemos dizer que nós temos, olha aí que coisa interessante, né? O fenômeno educativo como um fenômeno que tem duas dimensões, a chamada dimensão factual e a dimensão do ideário. O que é isso? O factual já está claro, diz respeito às práticas ao longo do tempo e de conformidade com a cultura. Então, em cada lugar nós temos, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? Se você for olhar como é que era a educação em Roma, na Roma antiga, então você vai encontrar o pai levando o filho, o pai de uma certa condição social, levando o filho para aprender na prática, ok? Como é que era a vida cidadã. Aí você vai para Atenas, você tem uma característica específica, os jogos, todo o cultivo da beleza, a discussão, a retórica. Aí você vai para Esparta, você tem, né, a malandragem. Por sinal, eu tenho a tese de que muita gente que hoje está aqui era espartano. Não tem os 300 de Esparta? Quem assistiu o filme? Ali é só um pedaço. Mas em Esparta se desenvolvia a malandragem. Sabe o que era a malandragem espartana? Era o camarada, ele fazer o mal e não ser descoberto. Ele fazia um treinamento de roubar, de espancar, mas ninguém podia saber, porque aí ele, se dava mal. Então era estimular desde cedo o quê? Essa postura, né, de rapina, essa postura extremamente negativa, está lá. Mas se a gente der um salto e for para a Idade Média, a gente vai encontrar um outro tipo, né, de educação, a depender principalmente da condição social, econômica e da cultura onde a criatura está inserida. Então, esse aspecto a gente chama de factual, é a dimensão factual. Então, qualquer um de nós aqui que já leu alguma coisa e que tem uma formação na área ou não, nós sabemos disso. Em cada lugar a educação será diferente. Basta você fazer uma viagem de um lugar para outro. Você sai do seu local, por exemplo, e você vai para outro local. Não digo tanto assim no Brasil, apesar do Brasil já ter algumas dificuldades em função desse tamanho continental, não é isso? Mas você, por exemplo, ir para um lugar diferente, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, você tem que saber qual é o costume local, como é que aquele povo vê isso, né? Qual é a maneira como você reage. Eu me lembro que quando eu era a namorada do meu esposo, que continua sendo o mesmo, né? É difícil, mas é o mesmo, tá? Eu sou pernambucana. O Pernambuco é a terra do açúcar, né? E Rio Grande do Norte, a terra do sal. Aí a besta aqui, né, não sacou. Primeira vez que eu fui visitar a sogra, né? Aí a sogra adorava encher os pratos da gente, né? Ela olhou para mim e disse assim, gosta de cuscuz? E eu, que sou uma lesa, adoro. Ela fez um cuscuz deste tamanho, partiu metade
metade e colocou no meu prato. Eu pensei assim, Senhor, é hoje que eu me acabo. Mas o problema não era tanto o tamanho do cuscuz, é porque quando eu coloquei na boca, o cuscuz era salgado. E a cada besta aqui. Tá ótimo, comi o cuscuz todinho, né? Mas quase morro, né? Cuscuz salgado, mas é questão que cultural e a cultura gastronômica de cada local, né? Se a gente vê isso aqui entre nós, quanto mais o quê? No mundo, não é isso? No mundo. Então a gente tem que ter cuidado. Os fatos, eles são diferentes para cada lugar. Já pensou você na Tailândia? Eu quero um espetinho. Aí eu quero uma pergunta de quê? De barata? De escorpião? De grilo, não é verdade? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Então, nós temos essa dimensão da realidade, do fato. Mas temos também a outra dimensão, que é a dimensão do ideário. O que é o ideário? Refere-se ao conjunto de... Oh, meu Deus do céu, leseira. Né? Refere-se ao conjunto das reflexões, críticas e sugestões ao processo educativo. Então, você tem o fato educativo e você tem o ideário educativo. Tem o ideário educativo espontâneo das próprias pessoas e tem o ideário mais formatado, vamos dizer assim, por autoridades, por pensadores, por filósofos, por religiosos e assim por diante. Dentro da codificação, nós temos uma figura ímpar dentro da educação francesa, em especial, chamada Fénelon. Todo mundo lembra da mensagem de Fénelon. Fénelon é um nome da educação francesa vinculado especialmente, sabe a quê? A necessidade da educação formal da mulher. Fénelon é um grande defensor da educação feminina. A gente só conhece Pestalozzi, só ouve falar em Pestalozzi, né? Mas Fénelon é um grande nome da nossa educação, em especial europeia, francesa, e em defesa da educação feminina. É o ideário, né? E quando nós falamos no ideário, aí nós temos uma pleiade imensa de pensadores que vão desde o primeiro filósofo da educação, que acreditava que a educação deveria ser aquele fator de organização social, né, que é Platão, lá na Grécia Antiga, passando pela antiguidade clássica, passando pela educação medieval, chegando ao Renascimento, atingindo a chamada educação realista já no século XVII, com Comênios, para chegar a Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Piaget, e a gente não pode deixar de elogiar os nossos, Anísio Teixeira, Paulo Freire, né, Lourenço Filho, que são grandes nomes aqui no caso da educação brasileira, sem esquecer os que se dedicaram sob o ponto de vista da educação espírita, como Anália Franco, como Eurípides Barçanufo e assim por diante. Então, o ideário é o conjunto de reflexões, de críticas e de sugestões, tanto ao processo da educação familiar, como ao processo da educação formal, das escolas, em todos os seus níveis e assim por diante. Tudo tranquilo? Compliquei? Até agora não, né? Vou começar a complicar. Existiu, acho que foi em 96, um congresso espírita no estado da Bahia, que o tema era Educação para a Plenitude do Ser. E aí pediram a Divaldo Pereira Franco que consultasse a espiritualidade, que a espiritualidade pudesse mandar uma mensagem para um encarte muito bonito, inclusive, que eles fizeram sobre o congresso, né? Sobre o tema, Educação para a Plenitude do Ser. Há acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eu dizia a Divaldo, eu usei esse texto da professora Amélia Rodrigues na universidade. Eu quero pedir desculpas a você que eu colocava o texto para meus alunos que estavam ingressando na universidade, na disciplina de Introdução à Educação, pela visão que ela dá de educação, pelo esboço histórico que ela faz da educação, até chegar ao que ela chamou de Educação para a Plenitude do Ser. E quando eu colocava a fonte, eu dizia Amélia Rodrigues, educadora baiana. E eu tirava seu nome, eu fiz esse pedido de desculpas a ele. Porque se eu botasse Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, eu ia responder um processo na universidade, né? Ele disse, não se preocupe nisso não. Mas você tem essa mensagem? Eu disse, tenho, por quê? Porque eu não tenho. Eu disse, que lindo! Você não tem essa mensagem da dona Amélia Rodrigues? Tenho não. Manda para mim. Mandei para ele e está publicado, recentemente. Não tem nem 4, 5 anos no máximo que foi publicada. Essa mensagem
é de uma beleza extraordinária. Olha só, aqui é só bem pouquinho do que ela coloca, tá? Porque a mensagem ela é longa, mas é uma verdadeira aula de educação para todos nós, não é para professor não, é para todos nós. Ela começa a dizer que a educação é a base sobre a qual se sustenta o indivíduo e a sociedade. Que sem a educação, a vida humana retornaria quê? Ao estado primitivo de barbárie, de quase barbárie, sem que se pudesse, então, definir valores éticos, sociais e morais da criatura e do grupo social na qual se movimenta. Quando você reencarna no tal local, e esse local tem o quê? Um conjunto de saberes, de valores, né? De processos do qual você vive. Aqui no Paraná fizemos, eu e a Thaís, um evento com evangelizadores de infância. E uma atividade que nós pedimos é o seguinte: o que é que mais lhe marcou na infância? E foi uma senhora aqui do Paraná que respondeu aquilo que mais me impressionou ao longo dos meus anos de formação de evangelizadores. Ela disse assim: o que mais me impressionou na minha formação, o que mais, aliás, me marcou na minha formação, era meu pai. Meu pai dizia assim: antes de você fazer qualquer coisa, pense, o seu fazer vai significar o quê na vida do outro? Gente, lembra? Olha, uma família, né, alemã, né, de ascendência alemã, e ela dizia: nunca, isso se chama aplicabilidade da lei de causa e efeito mediante o seu livre arbítrio. E ela disse: aquilo marcou a minha vida. O pai, desde cedo, o que você escolheu fazer, você pensou, qual é a consequência para o outro do que você está escolhendo. Que coisa grandiosa. Eu fiquei emocionada, e muita gente ficou emocionada daquele encontro com o depoimento daquela pessoa. Então, realmente, se não fosse a educação, onde é que nós estaríamos? Se nós não dessemos aos nossos pequeninos as indicações, né, desde cedo, de como se comportar. E olha, a gente recebeu isso e ainda assim a gente se comportou mal, e a gente se comporta mal. Eu não sei se eu falei aqui a primeira grande surra que eu levei na minha vida. Minha mãe me deu uma surra, né? Eu tinha por volta de 6 anos. Chegou uma amiga dela que era bem gordinha e eu disse assim para ela, a senhora foi entrando e disse: mãe, aquela sua amiga Dona Elefanta chegou. Ela disse, ela foi chegando e viu. Aí olhou para mim, como foi que você falou? E eu repeti, com toda a espontaneidade infantil: a sua amiga Dona Elefanta chegou. Ela olhou para a amiga dela, ainda me lembro, Dona Tita, que era espírita, inclusive, disse: com licença, Tita. Foi lá dentro, primeira surra que eu levei de mamãe. Levei um lapo-lapo bem bonito. Mas acontece que a criatividade é uma característica da infância. E mamãe lá conversando com a amiga dela, eu entrei na sala. Vocês conhecem o personagem A Múmia? Eu simplesmente coloquei água no meu corpo, eu apanhei no corpo todo, né? E eu enrolei com papel higiênico, ok? Parecia uma múmia, e aproveitei e fiz o acabamento com cordão, porque naquela época era muito comum, né, o uso do cordão. Eu cheguei na sala, né, olhei para a cara de mamãe com raiva, olhei para a cara dela com raiva e disse assim: tá aí, Dona Elefanta, apanhei por sua causa. Segundo momento de intervalo, mamãe entrou de novo, me deu a segunda surra. Ficou, então, inesquecível. Então, mesmo que com os valores, ainda assim a gente é o quê? A gente é ruinzinho, né? A gente ainda é recalcitrante, né? Então, se não fosse a família... Não obstante, nos diz ainda Amélia Rodrigues, todo este largo processo evolutivo nos conceitos e métodos, isso ela está dizendo em 96, a educação ainda não alcançou o seu final. A sua finalidade, o seu objetivo, qual é para esse espírito extraordinário? Liberar o indivíduo das suas paixões e compromissos que o atam ao passado, na condição de espírito imortal, que é em crescimento e desenvolvimento das potencialidades que lhe jazem adormecidas. Pronto. Porque a nossa educação, salvo raríssimas exceções, é do imediato. Chega que esse menino tem que estudar. Antigamente a gente fazia um curso, era tudo bem, né? Conseguia chegar à universidade, era uma maravilha. Hoje faz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós, está desempregado. Está desempregado. Aí hoje, bichinho tem que estudar. Eu estava contando com a minha neta, 8 anos, estuda o quê? Língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, inglês, robótica, xadrez, arte,
Educação física, música, ainda tem mais um. A gente contou 12. Eu olhei para a cara e disse, meu Deus, no caso tem piedade. Sim, ensino religioso, ainda tem outro, escola da inteligência, 13. Então, 13 conteúdos. E tem prova das 13. Avaliação, valendo nota das 13 áreas. Né? Então, a gente fica hoje muito preocupado porque o ensino formal, a exigência do mercado de trabalho, então a gente fica tão preocupado com isso que desde pequenininho os bichinhos estão o quê? Estão cansados. Já começa, já vai para a escola, na creche, no berçário. Quando ele chega na educação infantil, ele diz, quero mais não ir para a escola. Não quero mais não ir para a escola. Tem uns que já entram em crise de rebeldia. E hoje, em função de muitas dificuldades familiares, ainda bota a criança em tempo integral. Ou seja, é a criança institucionalizada. Se for uma boa instituição, ainda se salva. E se não for, aí, né? Alguém pode dizer, só Jesus na causa. Nem isso, só Jesus descendo para falar com os pais, para ver o que é que se consegue resolver dessa situação. Então, o que é que ocorre? O que é que a Amélia Rodrigues diz? Nós não estamos ainda preocupados com a chamada verdadeira educação. Em especial nós, cristãos, espíritas. Então, ela vai dizer, a verdadeira educação é aquela que tem um caráter global, atendendo o ser em todas as suas expressões, infundindo-lhe hábitos morais saudáveis. Prestemos bem atenção, porque aqui nós já começamos a entender o que é essa educação moral à luz do Espiritismo, graças aos quais se formam o caráter, a personalidade, que se lhe integram a essência espiritual, transferindo essas conquistas de uma para outra reencarnação, de forma a alcançar a felicidade real. Então, olhe bem, porque parece que ficou meio estranho, né? Mas tudo bem, tá? Então, mas deu para ver, né? Ali em cima está escrito, a verdadeira educação é aquela que... Pronto. Então, o que é que ocorre? É que, na verdade, nós estamos muito preocupados com essa educação do aqui e do agora. E a preocupação que a espiritualidade tem nos mostrado, ou tem para nós colocado, é que nós não podemos perder de vista que a educação se processa não para o aqui e o agora só, mas para o espírito imortal. E aí, se a gente só se preocupa com o aqui e com o agora, a gente está tirando a oportunidade desse autoencontro com a sua essência espiritual. Aí você tem uma série de deformidades nos processos educacionais que nós temos visto aí. Eu tenho uma amiga minha que disse assim, meu irmão dizia assim, eu quero ser médico, médico ganha dinheiro. E aí eu perguntei para ela, pois é, quando eu disse que queria ser professora, ele disse para mim, besta você, vai passar o resto da sua vida quebrando a cabeça, ensinando o povo. Eu quero ser médico, porque aí médico ganha dinheiro. Eu perguntei de novo, e aí eles? Ganham dinheiro, mas ganha. Metade do dinheiro é para os tratamentos psiquiátricos, né, e para as viagens que ele precisa fazer para aguentar o resto do tempo, porque ele detesta a medicina. E foi ser médico, né? Então, nós precisamos nos libertar dessa visão do aqui e do agora. Tem que ampliar um pouco mais, né? Os nossos filhos, eles vão ter uma atividade profissional, sim, mas eles são mais do que isso. Por isso, lá atrás, mais uma vez, a originalidade e a visão de futuro que o Espiritismo nos apresenta, quando Kardec indaga sobre a questão do sapateiro, né? De repente, um filho da nobreza ser sapateiro, e a resposta dos Espíritos, melhor que ele seja um sapateiro honesto e feliz, do que ter qualquer outra profissão que de repente não lhe traga, né, a felicidade, o bem-estar e uma atitude moral compatível. Então, nos vai dizer a Amélia Rodrigues nessa mensagem, a educação, olha a expressão que ela usa, para a plenitude do ser, é a única maneira de construir uma sociedade rica de amor e de valores éticos, na qual as injustiças sociais, políticas e discriminatórias de toda a espécie deverão ceder lugar e à vigência da verdadeira fraternidade. Então, nós vivenciamos hoje, diante dos quadros que nós acompanhamos pela mídia de violência, de desrespeito, né? Cada vez mais os crimes com requintes, com a barbaridade, o feminicídio graçando aí todas as regiões do país, não é verdade? Então, nós ficamos perguntando, o que é que nós estamos fazendo? O que a gente está fazendo da educação dos nossos filhos? Postaram em um dos grupos que eu participo, logo após a situação de Suzano,
uma amiga que é professora, evangelizadora, o que é que estamos fazendo com a educação dos nossos filhos? Né? Então, essa, obviamente, é uma pergunta para todos nós. O que é que nós estamos alimentando sob o ponto de vista da intencionalidade dos nossos processos educativos? O que é que nós estamos repassando para os nossos filhos? Se de repente um filho seu, você que é de classe média alta, e de repente ele diz que quer ser algo que você acha que não é lá muito recomendável para a sua categoria social, a sua classe social, qual é a sua resposta? Como é que você orienta seu filho para a escolha profissional? É apenas o critério da profissão que mais ganha? A profissão que mais vai dar lucro? Vai dar uma condição financeira? É só isso? Isso interfere, claro, mas não é só isso. Então, a nossa Abélia Rodrigues, nessa mensagem, ela vai chamar a atenção para quê? Para a necessidade de se construir uma sociedade rica de amor e de valores éticos. E isso só se consegue através do processo educacional. Este ano, quem é evangelizador aqui, levanta a mão. De criança, de jovens? Tudo bem. Esse ano nós temos uma data bonita. 21 de maio deste ano, completa 100 anos de nascimento de Cecília Rocha. Né? Nossa gaúcha, que é um ícone da evangelização espírita, infanto-juvenil, bem como do ESD. Né? Ela foi também uma grande trabalhadora de sistematização do ESD e da educação mediúnica. Então, a Cecília, ela publicou um livro chamado Pelos Caminhos da Evangelização. Não sei se já sabem, está para download gratuito no site da Federação Espírita Brasileira, na área da infância e da juventude. Então, a Cecília, ela, que dedicou mais de 50 anos da sua vida à educação e à evangelização, de um devotamento, de toda uma renúncia pelo trabalho extraordinário. Né? Então, olha o que é que ela diz. O Espiritismo pode iluminar a educação com uma filosofia que transpõe todos os imediatismos, que transcende a todos os limites, que descortina os mais amplos horizontes, que atende aos mais nobres interesses e que possui um ideal capaz de impulsionar o verdadeiro progresso. Está no seu livro, Pelos Caminhos da Evangelização. Então, nós estamos preocupados com a formação profissional, com a empregabilidade dos nossos filhos? Estamos, mas não só isso, pelo amor de Deus. Né? Não só isso, porque eles são espíritos imortais. Eles vão trabalhar no mercado, sim, mas até aí, como é que eles vão se comportar? Como é que vai ser? Né? Como é que eles estarão desenvolvendo as suas ações, as suas atividades profissionais? E será só isso? O que mais a gente pode se preocupar? Então, nossa querida Cecília, ela chama a atenção e olha o que ela coloca. Uma filosofia, o Espiritismo propõe, que transpõe todos os imediatismos. Por quê? Porque não vê apenas o aqui e o agora, vê o ontem e vê o amanhã, que é a grande contribuição, é a contribuição original da chamada filosofia espírita da educação. Então vamos lá, para a gente ir delineando. A contribuição da doutrina espírita, no que tange à educação, é original e profunda, especialmente pela concepção do ser humano enquanto um ser que está vivenciando uma experiência, o quê? Contextualizada nesse plano terrestre, mas que é essencialmente um ser espiritual, detentor de uma experiência que antecede seu berço e se prolongará após o túmulo. Essa conceituação supera tanto a visão que reduzia a criança a um adulto em miniatura, quanto a ideia, que é equivocada, da infância como uma tábula rasa à espera da ação dos adultos passivamente. Então, a nossa Cecília, ela chama a atenção. Qual é a contribuição original do Espiritismo? É porque a contribuição original do Espiritismo vai olhar para a criança, não apenas está ali um serzinho pequenininho, aquela coisinha pequenininha. Não, aquele é um espírito imortal. Ele tem o seu ontem, terá o seu amanhã. Mas a pergunta, e aí, o que é que a gente faz com ele? A gente faz aquilo que está na questão 383, a grande questão de todos os evangelizadores. É nesse período que o espírito reencarnado, ele está mais acessível às impressões
que recebe. Daí a importância da educação. E diríamos mais ainda, daí a importância da maternidade, da paternidade e da ação de todos aqueles que estão, de alguma forma, interferindo no comportamento infanto-juvenil. Então, isso para nós é de extrema importância, porque vai nos alertar em relação àquilo que nós conseguimos entender como sendo a criança. Quem de nós aqui não teve a oportunidade de reler, ou de reler sempre, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso prezado Santo Agostinho dizer para nós, os pais, que nós vamos comparecer diante de Deus e Ele vai perguntar: que fizeste do filho que vos confiei? Toda vez que eu leio isso, eu entro em crise, quase que eu surto, né? Digo: ai meu Deus, errar eu errei, e agora? Tomara que o erro tenha sido leve, né? Então, o que é que ocorre? É preciso entender como é que a doutrina espírita vê então a criança. E aí está a sua originalidade profunda, sob o ponto de vista de uma filosofia da educação. Olha aí, nos diz o Livro dos Espíritos, questão 385. As crianças são seres que Deus manda a novas existências, com o objetivo de se melhorarem. Pois os espíritos, preste atenção, criados simples e ignorantes, se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Ponto de partida igual para todos nós. Esse é o objetivo da infância e de toda a existência humana: progredir. E esta é a nossa destinação, conforme o próprio Jesus asseverou. Está registrado em Mateus 5,48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Perfectibilidade, que não significa perfeição divina, mas que é a finalidade do existir do espírito imortal. Pronto. Já temos aí a grande e original contribuição do Espiritismo, que vai pegar o espírito no cenário atual. Reencarnou, sim, mas tem o seu ontem e terá o seu amanhã. E aí é que está a grande sacada do Espiritismo e do movimento espírita. Vamos aproveitar essa oportunidade. Porque ninguém ingressa na reencarnação ou ninguém mergulha na experiência reencarnatória se não for para progredir. Se não for para progredir. E que progresso é esse? É um progresso completo. É intelectual, mas é moral também. Voltando à nossa Cecília Rocha, olha o que ela diz. O educando é um ser espiritual, criado por Deus, ora vivendo no plano do espírito, ora respirando no corpo material. Suas tendências e inclinações procedem dele próprio e constituem conquistas acumuladas ao longo de sua caminhada evolutiva. Não sei aqui, lá no Nordeste, quando se olha para o menino, diz assim: puxou a quem? Aqui pergunta também. Puxou a quem? Como se a gente, além da parecença física, a gente também passasse o quê? Características. Claro que há similaridades pelas simpatias, tudo bem. Mas ninguém realmente passa para ninguém, não. Por isso Jesus respondeu a Nicodemos o quê? O que é da carne, é da carne. O que é do espírito, é do espírito. Se tiver afinidade, ótimo. Ah, puxou meu pai, eu puxei meu pai, que meu pai gosta dele, eu puxei meu pai, gosto dele. Não, é o exemplo que teu pai está dando. E tu está desenvolvendo esse hábito bom e salutar. Então não é que ninguém puxa ninguém. Quando o menino é muito danado, a menina é muito danada, lá no Nordeste diz assim: puxou a quem? E quando me pergunta, eu disse: ela própria. Como assim? Cada um, a dizer o velho Freud, é filho de si mesmo. É filho de si mesmo. Porque o passado, o que ele se apresenta, olha aqui, na forma de quê? De tendências e inclinações. Daí, voltamos a Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, mensagem à ingratidão dos filhos e os laços de família. Qual é a primeira tarefa dos pais? Observar as tendências dos filhos. E o que a gente faz? Se abestalha, se emociona. Que menino danado, olha, é esperto, cuidado na esperteza. Que menina danada, cuidado, né? Então, Santo Agostinho coloca para nós, primeira tarefa dos pais, observar as inclinações. E o que é que faz com isso? O que é de bom, incentiva. O que é de ruim? O que é isso, Sandra? É abafar, é reduzir, tá?
É o que? É não deixar expandir, porque o espírito traz o seu patrimônio de interesses, inclinações, temperamento, tendência, caráter, hábitos. Então a gente vai olhando, né? Vai percebendo, para a gente poder realizar essa tarefa tão extraordinária. Olha o que ela nos diz: seu destino, corroborando o que está no Livro dos Espíritos, é toda a perfeição de que é suscetível, e para isso conta com o tempo necessário, pois que seu esforço de aperfeiçoamento não se circunscreve apenas a uma existência terrena, que é o nosso tema, reencarnação como processo evolutivo, lá na conferência, né? Então, a gente vai aproveitando, mas a gente vai, né, sabendo que a bondade, a misericórdia divina vai nos possibilitar, então, sempre esta oportunidade do recomeço, do reajuste e assim por diante. Qual é o nosso destino? Dissemos que todos nascemos simples e ignorantes. Está lá, Livro dos Espíritos, 133, e um bocado de perguntas que vem na frente. Mas qual é o objetivo da reencarnação? Está lá, questão 167, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? É magistral essa resposta. E se a gente for para a parte terceira, qual é o objetivo da criatura humana, do homem, o ser imortal que é o espírito nessa experiência? Mas a sua destinação é o progresso. Kardec usa a palavra progresso. É o texto da codificação usa essa expressão. Então, o progresso completo é a nossa meta existencial. Quem foi que reencarnou só para fazer turismo nas cataratas? Quem? Eu. Estou brincando, brincadeira, tá? Então, ninguém reencarna só para quê? Passear, brincar, se divertir, né? Eu tinha uma amiga que dizia assim: olha, a vida é uma só, então tem que aproveitar. Eu digo: pois é, muita gente pensa isso, mas a vida é uma só. Agora, os cenários da vida são as reencarnações, não é verdade? Então, a gente vai aproveitar, mas aproveitar sabendo que a gente tem a tarefa de progredir. A gente reencarnou para progredir. Todo mundo já ouviu falar na ficha que a gente tem lá em cima? Todo mundo já ouviu falar? Eu tenho pavor. Porque na época que eu li, eu tinha pelo menos assim, a ideia de que podiam ter errado alguma coisa na ficha. Hoje diz que é tudo interligado lá em cima, igual aqui embaixo também, aí tem tudo, né? Não adianta. Então, a gente tem a fichinha. Assistiu tantas palestras. Aí é fácil. E a minha, que é pior, proferiu não sei quantas. Então a gente tem as fichas nossas. Então quando a gente chegar lá do outro lado, além daquela pergunta que é uma tragédia, que fizeste do filho que eu vos confiei, meu Deus do céu, é um aperreio, ainda vai ser o quê? Ainda vai ser checado. Qual foi o seu quê? O seu planejamento reencarnatório. Opa, eu tenho medo. Quando eu olho o que eu tenho recebido de misericórdia, de bênçãos, digo: Senhor, não consigo nem amortizar o juro da tua misericórdia. Tem espírita que adora encher a boca e dizer: estou pagando, não está pagando nada, está pagando, está dando calote na justiça divina, porque a misericórdia divina é tão grande que às vezes até adia. Não, deixa para lá, e a gente toma em cheque especial divino, toma em cheque especial, e a misericórdia nos acompanhando, não é isso? Então, o que é que ocorre? Nós temos a tarefa de progredir, a gente está na Terra para progredir. Então o progresso completo é a nossa meta existencial do aqui e do agora, e também do futuro. Engloba então tanto o progresso intelectual como moral, sendo que o primeiro ocorre sempre estimulado pela curiosidade, pelos interesses, pelas dificuldades e exigências que a experiência humana provoca. E o resultado de todo esse progresso intelectual a gente chama de conhecimento. É isso que a gente... Mas acontece que a gente está fechando nisso. A gente está fechando só nisso, né? E aí o Livro dos Espíritos vai nos dizer: no que tange, porém, ao progresso moral, aí é complicado. Por quê? Nos deparamos com o difícil desafio, aí ele vem, da convivência social, da superação dos nossos interesses egoístas, do nosso orgulho, as maiores chagas da humanidade. A condição evolutiva deficitária, nossa,
hábitos desprezíveis, enraizados, que muitas vezes trazemos de outras encarnações, ações desprovidas de valores éticos, pautados na fraternidade e no respeito, más paixões, viciações, ausência de boa e segura orientação nas primeiras fases da vida. Maus exemplos são alguns o quê? Alguns fatores que criam obstáculos ao progresso moral, que exige, dentre outras ações, a mais relevante, então, de caráter preventivo, que é exatamente a educação. Então, quando nós vemos os nossos jovens aí matando e se matando, quando nós vemos, então, todo esse conjunto, né, de situações difíceis, de problemáticas que nos afetam, porque nós olhamos, podia ser nosso filho, recebi há pouco tempo, essa semana antes de vir para cá, alguém dizendo assim, está muito fechado, mas de uma família espírita, um jovem de aproximadamente 22 anos se suicida. Aí a gente entra em pânico, se não tiver cuidado, porque, poxa vida, um jovem de orientação espírita, sim, um jovem de uma família de orientação espírita. Ele é avesso, mas estava recebendo a orientação. Estava, de alguma forma, convivendo, né, com pessoas que têm um outro padrão, 22 anos de idade. Então, a família entra em crise, claro que entra em crise, não é verdade? E todos nós ficamos se perguntando quais as razões, quais as causas. E aí a doutrina espírita vai nos ajudar a entender. Muitas vezes são o quê? São espíritos que já têm um histórico de suicídio reencarnatório, né? Já tem. Já reencarnam, eu brinco mais dizendo a verdade, tá? A gente às vezes é depressivo aqui, desencarna quando continua depressivo. Lá. E reencarna depressivo. É verdade. Porque nós trazemos a nossa, o quê? A nossa herança, a nossa bagagem. Então é preciso ter muito cuidado e observação com aqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Então nós temos o grande desafio, que é exatamente esse de superar, esse de o que? De encontrar uma ambiência positiva, né? Para que haja entre nós a preocupação com outra educação que não seja apenas a educação formal, que não seja apenas a educação da civilidade, a formação intelectual, mas que seja a educação que vai nos atender à natureza espiritual. Que educação é essa? Nos responde o codificador, quando nos diz, no comentário à questão 685 do Livro dos Espíritos, a educação é a arte, o quê? De formar, né, caracteres. Essa arte não é apenas pelos livros, ele vai nos dizer, mas pelas ações, pelo exemplo, pelo corpo a corpo. Né? Quantas vezes nós temos filhos difíceis e aí a gente vai conversando com um e com o outro e descobrindo, né, que não é o fato de a gente ser espírita que a gente vai ter facilidade. Não, cada um que está aqui, muitos de nós temos filhos problemáticos, situações muito difíceis. E eu, certa feita, conversava com o Raul a respeito disso. Ele disse, pois é, Deus manda porque ele precisa. E eles também. Então, os filhos problemas, os filhos acomodados, os filhos difíceis, que todos nós, ou quase todos nós temos, são nossas necessidades, o quê? Evolutivas. Desistir deles, jamais. Fazer o melhor que nós podemos fazer. Por quê? Porque a nossa perspectiva é de infinito. A gente está apostando no futuro. Né? Então, se você hoje, que está aqui, que está nos ouvindo, você tem um filho problemático, a filha problemática, continua investindo. Porque se o investimento não for nessa, é um investimento para amanhã. E como imortalistas que somos e reencarnacionistas, nós tranquilamente estaremos, né, fazendo isso com amor. Fazendo isso com a certeza do retorno, se não nessa encarnação, o retorno que virá na outra oportunidade. Na infância, o processo educativo tem grande força, pois nesse período, já dissemos, o espírito é mais acessível às impressões que recebe e que vão auxiliá-lo no seu adiantamento. Livro dos Espíritos 383. Especialmente na construção de quê? De bons hábitos. Aí vem um conceito que Allan Kardec nos apresenta de educação. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, daí está toda a nossa preocupação. A nossa preocupação de que os agentes da educação, né, quem são esses agentes? A sociedade como um todo.
A família, em especial, as escolas e todas as instituições que buscam interferir no comportamento, né? E a educação moral e religiosa é o nosso destaque, porque, lastimavelmente, nós não temos encontrado essa preocupação da formação de hábitos saudáveis. Aqui e acolá tem uma coisa positiva, uma propaganda positiva, né? Um slogan positivo. Mas basta você assistir novelas. Basta você assistir e você vai descobrir o que é a força midiática do mau exemplo. É triste. Por isso nós temos que estimular em nossas crianças, em nossos adolescentes, nossos jovens, uma postura crítica diante do que recebem da internet. Né? Tá lá. Eu vejo muito viajando, as criancinhas, 3, 4 anos, tudo agarradinho ali no tablet, né? No celular, e eu digo para mim, o que é que está assistindo? Ela fala, ô vó! Eu digo, ô vó, o quê? E por que você quer saber o que é que eu estou assistindo? Porque o que você assiste interfere naquilo que você é, naquilo que você pensa, naquilo que você age, na sua forma de ação. Mas eu só assisto coisa boa. Quando eu acho que é uma coisa ruim, eu já desligo. Eu digo, vai. Quem quiser que acredite nessa prosopopeia metafórica. A gente não vigia. Hoje a maior denúncia que as autoridades da educação têm feito é qual é o conteúdo que está chegando aos seus filhos. Olha o conteúdo. Né? Porque nós somos da geração abestalhada. Eu, pelo menos, sou da geração abestalhada. O que é a geração abestalhada? Descobri que uma criança nascia com 15 anos de idade. Aí alguém pode dizer assim, é retardada. Mais ou menos, tá? Mas não tinha essa curiosidade, nem tinha essa curiosidade. Hoje a coisa está gravíssima. Gravíssima. E outra coisa, essa necessidade de imitar aquilo que está chegando. Aí que está, talvez, o cerne de muitos problemas como temos encontrado. Vocês acompanharam não só essa situação de Suzano, mas em João Pessoa. Em João Pessoa, ali vizinho a nós, tá? No Rio Grande do Norte. Uma criança, agora que veio à tona, tá? De 8 anos de idade. Estupro dentro da escola. Escola de classe média alta e de ricos. 3 adolescentes, entre 12 e 17 anos. Então é preciso que a gente se preocupe com os conteúdos que estão sendo o quê? Apresentados. E apresentados de uma forma interessante, de uma forma assim, né? Motivadora. Há uma motivação. Há pouco tempo atrás se falava da baleia azul. Né? Quem andou circulando aí, e alguns jovens cometeram suicídio em função dos processos de indução contidos no site, né, específico. Mas tem outros por aí também. Então nós estamos sendo chamados a uma vigilância muito maior do que aquela que nós recebemos. Porque nós não vivíamos um cenário de tanto perigo como as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão enfrentando nos dias de hoje. E a irresponsabilidade de quem usa, em especial, os canais das chamadas redes sociais. O que não aparece de fake news, não é isso? Que a gente fica assustado. Eu recebi há 2 dias atrás. Fulana de tal, atriz global, atacada por um cachorro chau-chau, aparece ela toda ensanguentada. Montagem. Pegaram algumas cenas dela em novelas e fizeram a montagem do cachorro atacando e assim vai. E você recebe isso. Fora outras coisas, o quê? Terríveis. E a nossa tropinha está o quê? Está exatamente recebendo. E aí, para a gente fechar. O que é que a gente faz, Sandra? Diante dessa situação, desse mundo, meu Deus, sem receitas, tá? Não existe receita. Não existe receita para a educação. Não existe. Minha mãe teve 6 filhos. Ela olhava para mim e dizia assim, eduquei tudo igual. Ele dizia, errou com 5. Deve ter acertado com 1. Porque cada um é o quê? Diferente. Outra definição de mãe que é tudo errado. Amo tudo igual. Errado. Mentira. Ama cada um diferente, porque cada filho é diferente. Não amo mais nenhum do que o outro, tá certo? Por quê? Porque o amor não é quantitativo, o amor é
qualitativo, né? Então, adolescentes espíritas que me escutam, não brigue com mamãe, não brigue com papai, tá? Papai e mamãe têm um amor específico por você, é só seu, tá? Você gosta mais de fulano do que de mim. Eu tenho horror a jovem espírita que diz isso. Oh, meu Deus do céu, dá vontade de dar uns cascudos na cabeça da criatura para dizer assim, aplica o que está aprendendo. O meu irmão, meu terceiro irmão, meu pai morreu nos braços dele. Ele assinava cheque de mamãe, nenhum banco nunca descobriu. Nunca descobriu. Então, eu digo para ela assim, até hoje ela está com 97 anos, diga, seu peixinho, é seu filho favorito. Que história é essa? Amo tudo igual. Diga, mas não, ama cada um diferente. E é tão interessante, ela está com 97 anos, aquela coisa toda, já alterna, né, lucidez com senilidade. Meu irmão, o peixinho, decidiu visitá-la. Ela melhorou só ao saber que ele ia. Ficou lúcida 24 horas por dia. Ela, menino, vem morar aqui. Ele mora em vem morar aqui, né? Porque o peixinho estava, ok? Então, a relação é de qualidade. O afeto, ele é qualitativo. Então, não tem receita, tá? Mas tem alguns caminhos. Vamos lá para a gente fechar. Exemplo familiar. Então, mães, pais, não digam mentiras aos seus filhos, tá? Quando perguntam, quem é o seu filho favorito? Eu digo, ele, só tenho dois, um menino e uma menina. Eu digo, ele é meu favorito e ela é minha favorita. Então, resolvi a situação. Muito bem. Disciplinas morais, desde cedo. Ou tem, meu filho, ou a gente está alimentando os monstrinhos. Estudiosos de comportamento dizem que boa parte desses que hoje batem, matam, fazem isso tudo, não sabem lidar com o não e com a frustração. A frustração é fundamental no processo de resistência. É o que Leon Denis dizia em 1900 e volts, não, em 1800 e cacetada. Quando ele dizia o quê? Nós não preparamos os nossos filhos para o mundo. E para o quê? O não, o fracasso. Eu digo sempre à minha filha, sempre dizia para ela, sofria bullying na escola por causa da religião, principalmente. Ele dizia assim, sabe qual é a sabedoria que a gente tem que desenvolver? É rir da desgraça. É mesmo, mãe? Digo, é. Menino, você leva uma topada e diz, agora eu vou para frente, que pobre vai para frente com topada. E assim vai. Então, ela hoje é uma moça de 26 anos de idade. E ela diz para mim, aquilo que você me disse foi muito importante. Aprendi a rir. Digo, não é a filosofia do contente, né? Não é aquela questão do contente só. Mas é você ter a capacidade de lidar com o quê? Com o seu próprio erro, com a sua fragilidade. Quem é o maior jogador de basquete? É o que erra menos, porque eu adoro assistir NBA. Será que eu consigo assistir hoje? Eu adoro assistir NBA, tá? E eles erram demais também, menino. Então, o melhor atleta não é o perfeito, porque o atleta perfeito não existe. É o que erra menos. Então, o erro é da própria natureza. Nós temos que aprender a lidar com isso. Então, o que é que ocorre? Disciplinas morais para poder enfrentar essas coisas, né? Diálogo esclarecedor e estímulo ao enfrentamento de desafios saudáveis. Estudo, vivência de valores éticos, cultivo da disposição moral para o aprimoramento, ambiência evangelizadora são alguns caminhos para pais e responsáveis pela educação moral das novas gerações. É isso mesmo? Então não tem receita, mas tem o quê? Pistas, né? Então são algumas pistas que nós podemos ter. E finalmente nos diz essa belezura de espírito, Emmanuel, nos fala ele na obra Emmanuel de Emmanuel. A atual sociedade é marcada pela violência, e somos nós que estamos dizendo, pelo materialismo. Isso nos alerta e conclama o compromisso educacional. O que é que afirma Emmanuel? Toda tarefa no momento é formar o quê? O espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Então, não temos nenhuma dúvida. Vivemos hoje um desafio na condição de espíritas, na condição de cristãos. Ou nós vestimos no popular a camisa, ou nós nos assumimos enquanto pessoas que temos ideais, valores e objetivos diferentes, ou nós não estaremos sendo condizentes, estaremos sendo coerentes com aquilo que nós dizemos abraçar.
Então o Senhor não apenas nos perguntará o que temos feito do Filho que Ele nos entregou, mas também nos perguntará o que temos feito de todo o conhecimento, de toda a orientação, de todo apoio, de todo estímulo, de toda oportunidade santa que a vida nos tem apresentado para nos tornarmos melhores criaturas e para tornarmos aqueles que estão conosco em melhores criaturas também, respondendo aos nossos compromissos. Eis, enfim, o caminho que tem regime de urgência, educação moral dos filhos, pelo amor, pelas orientações, aí vem, pelo exemplo. Porque aquele que educa necessariamente tem que buscar o quê? A sua autoeducação. Pelo exemplo, pelos limites, para que a gente possa construir um porvir sem sombra e violência para podermos entrar no mundo de regeneração. Melhor definição do mundo de regeneração que me deu certa feita, meu amado ex-presidente da FEB, Francisco Thyssen. A gente vai conseguir entrar no mundo de regeneração quando a gente conseguir isso daqui. Que é o quê? Está até apagadinho aqui. Ah, bandido, né? Que é construir ou ter a oportunidade de evoluir em paz. Não é que o mal desapareça completamente. O mal e ignorância ainda permanecerá. Não mais o mal como escolha. Porque a gente não pode imaginar um mundo de regeneração, não é um mundo superior ainda, mas é a nossa possibilidade de interferência no mundo a começar em nós, para que o processo educacional se dê em nós. Não seremos salvos, como dissemos no início. Não seremos salvos porque nós não estamos perdidos, mas nós seremos então redimidos pela educação. Começando em nós aquele esforço que está tão bem colocado para nós no capítulo 17 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A construção da personalidade no bem. Então, quando nós assumirmos o programa que ali está, o Homem de Bem, como o nosso programa de educação moral, nós poderemos dizer, estamos no caminho certo. E principalmente, meus queridos amigos e irmãos, nesses dias de violência, onde muitas vezes o desânimo, né, nos encontra, vamos dizer assim, menos vigilantes, que nós possamos respirar e dizer como aquele menino, que em pleno mar revolto, em que as ondas gigantescas conduziam embarcação e ele brincava com um carrinho, um marinheiro olhou para ele: menino, você não está vendo não o perigo que a gente está passando? A gente é capaz de morrer e você está aí brincando de carrinho? E ele respondeu ao marinheiro: quem está no leme é meu pai. Então que nós possamos dizer, no nosso momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, de decepção, porque nós somos absolutamente normais. Nós não somos seres especiais e indiferentes, mas que nós possamos respirar a longos haustos e dizer ao Senhor: Senhor, mesmo diante de todo o maremoto que estamos vivenciando, ajuda-me, Senhor, a repetir: Tu és o meu pastor, não me faltarás e Tu estás no leme deste barco. Que Jesus nos abençoe e que possamos renovar em nossos corações a esperança num amanhã mais ditoso, mas partindo primeiramente do nosso próprio processo íntimo de luta interior para nos tornarmos melhores pessoas. Que Ele nos abençoe. Muito obrigada.